Nós agradecemos ao nosso Deus por estarmos aqui nesse momento e participar de todo esse evento espiritual que, retratando aquilo que nós fazemos através do nosso corpo, que é e precisa ser o templo do Espírito Santo, o Senhor faz com que, na consciência e na certeza do amor de Deus, nós possamos expressar aquilo que Ele fez por nós através da gratidão. E em tudo aquilo que foi feito, foi falado e dito aqui neste momento, nós percebemos que está e foi canalizado para a gratidão. E nós precisamos ser pessoas gratas ao nosso Deus, com aquilo que temos, com aquilo que somos, da forma como Ele nos proporciona a lidar no dia a dia, em casa, na escola, no trabalho e também na vida espiritual, e principalmente na vida espiritual. E em face disso, o título que nós estabelecemos aqui pelo Espírito, diante de tudo que está acontecendo, retrata justamente isso: apresentar o corpo como sacrifício vivo. E é somente dessa forma que nós temos condição de agradecer ao nosso Deus, nos apresentar como nós somos, com todas as habilidades, com todos os dons, com todas as dificuldades que às vezes nós temos e possuímos, mas Deus quer usar. Nesta ocasião, em que o apóstolo Paulo escrevia aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 principalmente, ele destaca as seguintes expressões. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na ocasião em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos, como gentio também, ele percebia que a carnalidade estava presente dentro da igreja recém-formada. E ele precisava lutar contra isso. E as autoridades espirituais precisavam lutar contra essas situações em que os cristãos queriam servir a Deus, mas servir de acordo com o que faziam, da forma como pensavam. E não era assim, e não é assim. Então, o apóstolo Paulo, trabalhando nesse sentido, ele tentava mostrar às pessoas, em especial os cristãos, que a forma como eles se apresentavam perante a sociedade envolvida em pecado deveria ser modificada para uma forma diferenciada, de acordo com a palavra de Deus, porque Deus exigia sacrifício espiritual dos cristãos, como exige até hoje cada um de nós. Nós somos hábeis em praticar o mal em função do pecado que em muitas circunstâncias supera em nossa vida e nosso corpo. Mas o Senhor quer nos dizer o seguinte: olha, assim como você apresentou o seu corpo em sacrifício vivo quando não era crente em Cristo Jesus, não tinha a salvação através de Cristo pela cruz do Calvário, ainda não tinha sido lavado pelo sangue, você precisa agora, como cristão, como servo de Deus, como alguém que aceita Cristo como Senhor e Salvador, moldar a sua vida espiritual através de sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício que agrada a Deus. E é isso que nós acabamos de ouvir e compartilhar aqui.
diversos nomes de diversas irmãs que foram citados e destacados, mostrando que outrora tinha uma vida de pecado, de podridão, de sofrimento, de distanciamento de Deus, mas a partir do momento em que encontraram Cristo, a partir do momento em que passaram a congregar em nome de Jesus e reconhecer e ver que foi lavado pelo sangue do Senhor, procuraram promover sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício que agrada ao Senhor, que é o culto racional, que representa tudo isso que nós acabamos de ouvir aqui. Isso não significa valorização do corpo, pura e simplesmente, mas valorizar com o corpo aquilo que nós fazemos para Deus através do Espírito Santo. Então é um sacrifício completo. É uma forma de manifestar a gratidão a Deus de forma completa. E é isso que o Espírito transmitiu para nós até esse momento. E o apóstolo Paulo, em diversos versículos na carta aos Romanos, ele destaca que o apresentar a Deus, como está no versículo que lemos, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Ele quer dizer que essa expressão apresentar significa muito mais que isso, significa render. E render é algo difícil de se fazer, porque para render nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecermos que estamos errados. Reconhecermos que estamos errados. E diante de Deus, Ele nos ouve e trabalha conosco, mostrando-nos a cruz de Cristo, para que nós possamos compreender que precisamos render diante dEle. Não somente porque Ele é soberano, não somente porque Ele é nosso Criador, mas porque Cristo é o nosso Salvador e o Espírito, aquele que nos consola. Que nós estamos diante de uma entidade espiritual superior, a quem nós devemos efetivamente render. Assim como registra Paulo e explica aos romanos naquela ocasião, que queriam estar na igreja, mas praticando as coisas do mundo. Olha, da mesma forma com que vocês renderam ao pecado no passado, agora, como salvos em Cristo, precisam render e fazer com que os vossos corpos sejam templo do Espírito Santo e sejam úteis para o Evangelho da graça. Apresentar os corpos em sacrifício a Deus, além de render, significa também oferecer. Oferecer os nossos corpos. Assim como fazíamos quando estávamos distantes de Deus, no pecado, no mundo, nós oferecíamos o nosso corpo ao pecado. Agora, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós somos convidados a oferecermos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o resultado disso significa os testemunhos que acabamos de ouvir aqui neste momento. Cada uma irmã que representa todos os que estão aqui por sua habilidade, que é reconhecida por Deus e destacada nesse momento pela igreja local através da união feminina. É uma demonstração segura de que é possível, com a mesma intensidade e muito mais, que oferecíamos o nosso corpo para o pecado, estamos, portanto, dispostos e separados a oferecer os nossos corpos para o chamado do Senhor. E qual é o chamado do Senhor? É agirmos e vivermos pela fé. É buscarmos a santidade, é divulgarmos o Evangelho da salvação de Cristo,
é criarmos momentos como esse que nós estamos vivendo aqui e que eu posso ver o Espírito Santo contemplando e recebendo como fruto da nossa adoração. Eu posso perceber pela fé que tenho na Bíblia Sagrada que Deus está presente nesse lugar e dando-nos importância a tudo aquilo que está sendo feito aqui e muito mais a sua vida, meu prezado ouvinte. Você que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, querendo mostrar a você que para viver e para ser visto e honrado por Cristo, é importante que reconheça-o como Senhor e Salvador de sua vida. Da mesma forma e intensidade que você tem vivido para o mal, para o pecado, ainda que não pecando de forma abrupta diante da sociedade ou detestada pelas leis do país, mas o fato de não ter Cristo como Senhor e Salvador é uma demonstração na palavra de Deus que nós estamos sujeitando-nos e alimentando o pecado, alimentando Satanás, as obras do mal e caminhando para o inferno com o diabo e seus anjos. E o Senhor tem cuidado para contigo, como teve para com todos os que estão aqui, já conheceram, já abriram os seus olhos para Cristo, e por isso estão rendendo louvor e gratidão ao seu nome. O Senhor quer ver um milagre na sua vida, na noite desse dia, a partir do reconhecimento de que Cristo é Senhor, de que Cristo é o único caminho verdadeiro e vivo para quem quer ir para o céu, que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, que nos orienta e nos norteia, mostrando que nós somos pecadores. Nós somos pecadores e precisamos entregar a nossa vida a Cristo para que, selados pelo Espírito Santo, possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, que é o livro que vai ser aberto dentro em breve, para nos credenciar com o nosso nome ali e entrarmos para as bodas do Cordeiro, para os céus, para a vida eterna. O Senhor quer ouvir de você uma rendição, uma entrega. E Ele, quando trata desse assunto, Ele é individual. Eu não posso fazer isso para você. Nenhum parente dos que foram homenageados aqui pode fazer isso por você. Ou qualquer das pessoas que foram homenageadas, por mais que queiram ir próxima de você, não podem fazer isso por você. O máximo que eles podem fazer é o que fizeram, trazer você aqui para compartilhar com eles e para ouvirem, através da Bíblia Sagrada, que a fé que eles professam é a fé genuína na pessoa de Cristo, o Salvador do mundo. E que pode ser o seu Salvador. Por isso, Ele espera de você uma rendição e um oferecimento da sua vida para que Cristo possa purificar e moldar espiritualmente agora, para viver eternamente nos céus. Sabe por que de tudo isso? Para encerrar. Porque o mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele tem um versículo que eu gosto demais. E muitos daqui que aqui estão também apreciam esse versículo. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como nós valorizamos aquilo que nós compramos.
como nós valorizamos aquilo que nós compramos. Pela propriedade, pelo apartamento, pela casa, pelo automóvel, pelos móveis e utensílios, por uma roupa, por uma joia. Como nós lutamos para comprar e adquirir. Essa expressão nos faz sentir o domínio que nós temos por aquilo que nós adquirimos. Agora, o apóstolo Paulo está falando aqui no campo espiritual. E ele diz o seguinte: olha, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E a partir do momento em que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós estamos aptos a glorificar a Deus no nosso corpo. Ainda que imperfeito como somos, mas Deus recebe o fruto do nosso louvor e da nossa gratidão, porque Ele sabe que está partindo do coração de quem foi comprado por Ele. E é isso que o Espírito Santo te convidou aqui para ouvir em nome de Jesus. Queira sair daqui nesta noite sentindo-se comprado por Jesus Cristo através do seu sangue na cruz do Calvário, porque assim o seu lugar estará reservado nos céus por toda a eternidade. Amém.